Olá, ladies! Como estão vocês? Então, depois de aprender como passar corretamente os tecidos, chegou a vez de como utilizar corretamente as réguas e os cortadores. Vamos ao vídeo? Sou Karen Galvão, fundadora e gestora do Karen Dolores Studio. E não se esqueça, se inscreva logo no canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas. Hoje em dia, o mercado do patchwork nos oferece uma alta gama tanto de cortadores quanto de réguas. A minha intuição hoje é de ensinar a vocês a usar as réguas básicas e para que serve cada tamanho de cortador. Este é o cortador de 60 milímetros. Muito importante quando vocês querem cortar muitas camadas de tecido. Ele é capaz de cortar até 16 camadas de algodão. Este aqui é o cortador de 45 milímetros. Poderíamos dizer que é o modelo estándar para ser utilizado. Tanto que eu tenho 3 modelos diferentes de 45 milímetros, pois é o mais utilizado na arte do patchwork. O cortador de 28 milímetros, ele é ideal quando vocês vão a trabalhar com projetos pequenos, ou por exemplo, do lado da máquina, com projetos da técnica de paper piecing, paper foundation, e aí ele é o ideal. Também serve muito quando vocês vão a trabalhar com réguas na qual vocês têm que cortar curvas. Ele funciona perfeitamente, com muita mais facilidade que um cortador de 45 milímetros. O cortador de 18 milímetros, eu adoro utilizar quando vou trabalhar com algum projeto que me exija moldes, porque ele me dá uma segurança maior na hora de cortes. Ó, ele facilita, nós temos domínio completo dele e os moldes ficam exatamente do tamanho que nos exigem o projeto. Quando se trata de réguas para patchwork, vamos encontrar uma variedade enorme de modelos e desenhos. Porém, hoje vou trazer para vocês os modelos básicos para vocês começarem o projeto de patchwork, para vocês começarem a produzir suas primeiras peças. Eu considero, e a grande maioria de nós, esta régua como a base de tudo. É uma régua de 6 ou 6,5 polegadas por 24 polegadas e ela tem o desenho aqui de 60 graus, 45 graus e 30 graus, o que nos oferece a grande variedade de utilização em relação a moldes que tenhamos que utilizar, como por exemplo, losangos para fazer este tipo de trabalhos e outros desenhos mais. Também temos as quadradas. Essas réguas quadradas são muito importantes quando queremos esquadrar os blocos e também quando queremos trabalhar ângulos de 90 graus. E assim, esse mundo de réguas é muito grande, mas hoje só vamos falar das básicas. Vamos para a prática. Vou mostrar para vocês como estas ferramentas trabalham em conjunto. Primeiro passo, a posição dos ombros tem que estar encaixados. Segundo passo, vamos levar em consideração que o movimento que nós vamos executar na hora do corte é uma força que vai vir do braço e não da mão. Então vamos a posicionar a régua na linha certa onde vamos a realizar esse corte e o movimento que vamos a fazer, a posição que a mão vai ficar, vai ser em ângulo de 45 graus e levar o corpo para frente, efetivando o corte. O segundo passo é a posição correta na hora de efetuarmos o corte. A minha sugestão é deixar esse dedo, o dedo mindinho, sobre o tecido, porque ele vai sustentar, porque na hora do corte, a gente vai fazer uma leve pressão no fio da régua e pode acontecer dele desviar se esse dedo estiver todo sobre a régua. Então, a sugestão é que vocês coloquem este dedo fora, isso fazendo uma leve pressão, para então efetivar o corte. Caso você não se sinta segura de concluir o corte até o final, você pode trazer o corte até onde está a posição dos dedos, trazer a mão para frente e concluir o corte. Alguns cuidados essenciais para a manutenção destas ferramentas. A placa tem que ficar sempre longe de fontes de calor. Não as deixe perto da janela onde vão receber sol diretamente, não as deixe dentro do carro e quando as guarde,
tem que ficar sempre em posição horizontal. Não coloque sua xícara de café sobre ela e muito menos o ferro, pois isto irá a deformá-la. Quanto a réguas, quando estão utilizando o cortador e vão a fazer algum corte que está perto da ponta, sempre encostem o cortador, venham um pouquinho para trás e executem o corte para se preservar esse ângulo. Com relação ao seu cortador, temos que efetuar sempre os movimentos para frente e contínuos. Evitemos fazer zigue-zagues, evitemos pressionar várias vezes e dar ré, pois isso vai danificar a nossa placa e tirar a gume da nossa lâmina. Evitemos também utilizar nosso cortador para cortar manta. Ela tira a gume da nossa lâmina. Outra coisa importante, evite compartilhar seu cortador com outras amigas, pois cada uma de nós tem um peso diferente na posição da mão quando estamos realizando o corte. Então, às vezes, emprestamos o nosso cortador e quando pegamos ele de volta, a gente percebe que ele não está igual. Algo aconteceu com ele. É porque cada um de nós temos um peso que imprimimos no momento da ação do corte. Esta é uma ferramenta muito particular. Então, cuide dela, guardem-a direitinho e ela se preservará sempre. E aí, ladies, gostaram do vídeo? Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais sobre estas ferramentas e suas utilizações, me deixem nos comentários o que vocês gostariam de conhecer mais profundamente. Estarei sempre às suas ordens. Tentem aproveitar essas dicas e depois me contem se elas estão dando bons resultados para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e não deixe de compartilhar esse vídeo com suas amigas. A gente se vê no próximo vídeo.